Amém. Que honra, né? Já é de casa, já é da família, já, né? Eu sempre falo, toda vez que a gente vai de uma retrospectiva, vocês sempre estão com a gente. Tende suas mãos aqui, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, meu Deus, pela vida da tua serva. Que o Senhor venha usá-la aqui neste lugar. Meu Deus, que o Senhor venha ter liberdade neste lugar. Que nós possamos estar, meu Pai, atentos à tua voz e que a tua palavra venha transformar o nosso ser nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Todos bem? Felizes? Amém. Com calor? É fogo do Espírito Santo. Com calor? Ixi. Vamos ter que orar pedindo o Espírito Santo para descer com fogo nesse lugar, então. Com calor? Melhorou. Vamos ficar sobre os nossos pés um momento? Eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos em onde você está e colocar as suas duas mãos sobre o teu coração. Amém? E eu quero declarar nesse lugar que Ele vive. E vou te convidar a fazer isso comigo. Amém? Com certeza que está cheio de vozes mais bonitas do que a minha. Mas como a verdadeira adoração não depende de uma voz bonita, eu vou me atrever a usar o microfone. E você cante bem alto, amém? Declare que Ele vive. Diga comigo assim, ó. Porque Ele... Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. E o que sabemos? Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Você pode olhar para o irmão que está do seu lado aí e dizer para ele, Ele vive. Não, meu irmão, diga com mais convicção, Ele vive. Amém. E porque Ele vive, nós podemos falar do que vamos falar hoje. Amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado assim, ei, agora sou eu e Deus. Então, não me perturbe. Fique caladinho. Abra sua boca só para glorificar o nome dele. Amém? Vamos fazer um teste para ver se entendeu? Amém. Glória a Deus, né? Tome seu assento. É uma responsabilidade muito grande. Estar no altar já é uma responsabilidade muito grande. Mateus. Assim como Jesus chamou o improvável para fazer o provável, você também será chamado. Em nome de Jesus. Esse seu carisma, Mateus, chamará a atenção de muitos para entender o amor do Senhor. Foi o primeiro sorriso que eu vi nesse lugar hoje. É uma responsabilidade muito grande estar no altar do Senhor ministrando a palavra. Mas é uma responsabilidade maior ainda quando nós estamos no altar do Senhor para profetizar uma palavra para um mês do ano. Concorda comigo? Amém. Então o Senhor me direcionou desde
o início da semana passada, e eu fiquei questionando ao Senhor, porque eu tinha que ministrar na minha igreja, e eu dizia ao Senhor, Senhor, eu não entendi ainda. Essa palavra é para reino ou essa palavra é para manancial? Na sexta-feira, foi onde eu ouvi a resposta e passei aperto, porque a palavra era para reino, e eu ministrava em manancial. Então eu disse, Senhor, se é para reino, me direciona o que eu vou falar aqui em manancial então, né? E o Senhor me deu uma palavra maravilhosa para a nossa igreja, onde só com o título você vai entender. O título da palavra de manancial na sexta-feira foi O Toque que Fez Jesus Parar. Amém? Um dia, se o Senhor permitir, a gente ministra ela aqui. Ou, se você ficar curioso, você pode ir lá no YouTube da igreja que você consegue assistir ela. Amém? Eu esqueci disso, que está sendo postado lá. Já não é novidade. Mas então eu dizia ao Senhor, mas Senhor, tem certeza, estou igual a pastora Patrícia no dia que ela ministrou aqui. O Senhor tem certeza que é isso que o Senhor quer que eu diga à igreja? E o Senhor, como sempre Ele faz, Ele disse, sim, eu tenho certeza. Porque primeiro eu estou dizendo a você, para depois você passar para eles. E me impactou de uma forma tremenda, porque nós temos, infelizmente, nós temos uma convicção errônea no nosso coração de o que é o ministério da cruz de Jesus. E essa convicção errônea, eu digo isso por quê? Porque uma das coisas que mais me chama a atenção dentro das igrejas hoje, e não se admire com isso, porque é uma realidade, é a falta de amor. E você vai me dizer assim, não, mas é muito fácil amar. Não, meu irmão, não é fácil amar. Não como Ele nos pede para amar. Dizer eu gosto de você é fácil. Dizer você me cai bem é fácil. Mas amar? Quem acha aí? Levanta a mão aí para mim aí, ninguém vai te ver. Quem acha que amar é fácil? Amém, glória a Deus. Porque não é. E aqui, no dia que o apóstolo Haroldo ministrou, ele deu uma reflexão no início da ministração dele, onde ele explicou a respeito do lenço dobrado. Quem estava aqui lembra? Ele explicou para nós que nos tempos antigos era comum que quando o Senhor não quisesse mais comer, ele dobrava o lenço, aliás, quando ele queria, ele se levantava da mesa, mas ele iria continuar comendo, ele dobrava o lenço e deixava o lenço dobrado na mesa, para que as pessoas que estavam ali servindo soubessem que ele iria voltar. E aí depois o apóstolo Haroldo disse assim, o lenço dobrado deixado por Jesus no túmulo, porque Jesus, quando ressuscitou, pegou o lenço que cobria a sua face, o dobrou e o deixou ali na cabeceira de onde ele havia sido posto. O significado disso, ele deixou claro aqui para nós, que era Jesus dizendo, eu vou, mas eu vou voltar. Porque o lenço havia ficado dobrado. No dia que o apóstolo ministrou isso aqui, deu essa introdução, a palavra que o Senhor me havia dado para cá, para reino, já estava latejando em meu coração. Então eu disse assim, meu Deus, Ele vai voltar. Glória a Deus, sim, mas eu te pergunto, qual a igreja que Ele vai encontrar se Ele voltar? Como é a igreja que Ele vai encontrar se Ele voltar? E sinceramente, irmãos, eu creio que Ele ainda não voltou, porque a igreja ainda não tem o que precisa para que Ele volte. E aí vem a pastora Patrícia, eu também estava aqui no dia que ela ministrou, e ela declarou sobre vocês, eu não me lembro o mês, era março dela? Fevereiro. E ela disse que havia estado aqui em uma outra ocasião e liberou uma palavra sobre vocês e que Deus havia posto uma outra palavra no coração dela, onde Deus os levaria a um outro patamar, a um outro nível. Não foi isso?
E mais uma vez o meu coração latejou lá dentro, porque ela disse assim, que essa igreja alcançará nações, alcançará continentes. E você crê nisso? Eu também creio. Eu creio sim, que isso acontecerá. Mas o meu coração latejou mais uma vez, porque eu me perguntei, Senhor, há um ministério da cruz ali? Há o entendimento do ministério da cruz ali? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu pastorei uma igreja. E eu te digo que há muitas imperfeições lá dentro para serem corrigidas. E uma delas é entender o ministério da cruz. Eu me atrevo a te dizer que às vezes eu acho que nem eu entendi o ministério da cruz. Não se assuste, porque você vai entender por que eu estou dizendo isso. E eu gostaria que, para entender, você me acompanhasse na leitura de João, capítulo 13. É uma história muito conhecida, super conhecida. Eu digo que talvez 98%, talvez, se não for 100% dessa igreja, me recitaria essa história de memória. Mas nós vamos falar dela hoje mesmo assim. E diz assim, a minha versão é a João Ferreira de Almeida. Diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, diga comigo, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. Então ele sabia. De passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até quando? Não foi até ontem. Não foi até quando o irmão disse a palavra que eu não gostei dela, porque ele falou que eu sou baixinha. É verdade, né, gente? Mas tem gente que não gosta, né? Não e não. Não foi até o momento que Pedro cortou a orelha do Malco que ele amou a Pedro? Não. O versículo é bem claro quando diz, amou-os até o... E acabada a ceia, essa ceia nós conhecemos ela, foi onde foi instituído a Santa Ceia do Senhor, que nós hoje participamos como corpo de Cristo. Terminado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que fizesse o quê? A quem? Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando o quê? Fez o quê? Se cingiu. Depois ele pôs água onde? E começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca, diga comigo, nunca me lavarás os pés. Jesus respondeu-lhe, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Diga comigo, não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito?
Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Diga comigo, amém? Muito bem. Jesus se cingiu com uma e colocou água em uma. Jesus estava nos ensinando aqui qual é o ministério da bacia e da toalha. E aqui é onde eu me pergunto se a igreja já compreendeu o ministério da bacia e da toalha. E me dói o coração dizer para vocês que a igreja, ou boa parte da igreja, não vou falar de quem está lá fora, é de quem está dentro. Boa parte de quem está dentro não entendeu o ministério da bacia e da toalha. E enquanto não entender o ministério da bacia e da toalha, você não entenderá o ministério da cruz de Cristo. Porque é impossível você dizer que ama Cristo se você não ama o seu irmão. E você pode dizer assim, mas eu amo meu irmão. Eu quero ver se você ama mesmo no final da ministração. Eu vou te perguntar isso. Aqui no versículo de João, no capítulo de João que nós lemos, o capítulo 13, no versículo 4, disse assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. A primeira coisa para entender o ministério da bacia e da toalha que você precisa ter é iniciativa. Se você não se levantar... deixa eu te contar, vamos num contexto aqui primeiro. Nós estamos vendo aqui que isso aconteceu logo que eles haviam ceiado. Naquele tempo era comum, aliás, era quase que abominável você chegar em um lugar para comer e não lavar os seus pés. Você poderia ter tomado um belo de um banho, ter passado perfume, tá bem cheirosinho, mas quando você chegava em uma casa, era necessário lavar os pés. E nós entendemos aqui que naquele lugar não havia alguém para fazer esse serviço. Porque esse serviço normalmente era prestado por um escravo daquela casa. Porque era considerado o serviço mais humilhante que podia haver na face da terra. Era o de lavar os pés. Isso me lembra do meu processo com Deus. Quando eu saí daqui, e eu conto isso com vergonha, sinceramente. Quando o Senhor me levou, no ano de 2006, de São Gotardo, diretamente para Madrid, na Espanha, eu cheguei lá encantada com aquilo, porque era algo, imagina só, vamos falar de 20 anos atrás, porque hoje melhorou muito, mas 20 anos atrás, gente, morar em São Gotardo era morar no interior do interior. Morar na Guarda, então, era morar na roça. E é de lá que eu sou. Então, há 20 anos atrás, Deus me tira desse lugar e me leva para um Madrid cheio de arranha-céu. São Gotardo tinha um prédio, que eu me lembro na época. Aqueles arranha-céu naquela altura, aquela coisa mais maravilhosa. E no meu eu, pensei comigo, estou no céu. País de primeiro mundo. Vou virar madame nesse lugar. Sabe qual foi meu primeiro emprego, meus irmãos? Lavar os banheiros masculinos de uma oficina mecânica. Precisa dizer mais alguma coisa aí, meninas? Não, né? Foi meu primeiro emprego. Não vou contar detalhes, não, porque não convém. Foi a primeira coisa que o Senhor me levou a fazer. A minha profissão aqui era professora.
e me orgulho dessa profissão. Não estou exercendo, mas me orgulho. Tenho muito orgulho de todas aquelas que são professoras, porque é um trabalho incrível. Daqui para ir lavar banheiro masculino de uma oficina mecânica. Então eu fico pensando no humilhante que era esse serviço. Esse, só uma comparação para vocês entenderem, era o serviço mais humilhante que tinha, lavar os pés. Não havia quem lavasse os pés. Na falta de alguém que lavasse os pés, era comum que o anfitrião fizesse esse trabalho. Então Jesus se levanta e se coloca a lavar os pés dos seus discípulos. Só que antes disso, se você me acompanha lá em Lucas 22, capítulo 22, versículo 24, vai contar para nós o seguinte, que no meio de tudo isso, ainda tinha mais uma coisa acontecendo. Capítulo 22, versículo 24, diz assim: E houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. Antes de Jesus lavar os pés dos seus discípulos, no meio ali daquela ceia, eles estavam discutindo sobre quem deles seria o maior. Se o maior seria como o menor, se o menor seria como o maior, quem deles herdaria o melhor lugar no lado de Jesus? E aí eu quero que você pense comigo o seguinte. Lá estava assim, o João dizendo: serei eu sou o discípulo amado. Lá estava André dizendo assim: que isso, João? Claro que não vai ser você, vai ser eu fui o primeiro a ser chamado. E aí estava lá Judas dizendo assim: vocês estão enganadíssimos, serei eu, quem cuida do dinheiro sou eu, quem está com a bolsa do dinheiro é eu. E aí vai um Pedro lá, e o Pedro vira e fala assim: não, vocês não alcançaram ainda entender que o maior seria eu. Gente, isso não é escrito na Bíblia não, viu? Pedro está lá assim dizendo: fui eu sou o chamado a pastorear as igrejas. Eu sou o chamado a cuidar, eu sou o líder. Quem vai ser o maior sou eu. Eu quero que você imagine comigo, no meio dessa discussão, se levanta Jesus. E eles estão discutindo. Quem é o maior? Quem vai ser o maior entre eles? Se levanta Jesus. E vai lá, num cantinho. Tira a sua túnica. Mais uma vez. Porque a palavra do Senhor declara para nós que ele se despojou de si mesmo para se fazer servo, para se fazer homem. Ele já havia se despido de toda a sua glória quando ele disse assim: eis-me aqui, Pai, eu vou. Nesse momento ele deixou tudo para trás para se tornar como eu e como você. E aqui mais uma vez nós vemos Jesus se despindo da sua túnica para apanhar uma toalha e enrolá-la na sua cintura. Eu creio que nesse momento os discípulos começaram a olhar e a falar assim, espantados. Aí eu acho que o assunto mudou. O que será que está acontecendo? O que será que ele vai fazer? E aí o outro, não, peraí, você esqueceu de mim, eu fui aquele que fez isso, e os outros, chamando atenção para o que estava acontecendo naquele momento, vai Jesus e pega uma bacia, e despeja água nela, e se ajoelha diante do primeiro, e começa a lavar os seus pés, a lavar a sua sujeira, a tirar as suas impurezas, a dar algo novo para quem estava ali. E aí Jesus lava os pés do primeiro, lava os pés do segundo, lava os pés do terceiro, de repente, lava os pés de Judas. Opa, peraí, o que foi que a gente leu lá mesmo? Volta aí comigo. Volta lá, versículo, peraí, 3. Presta atenção. Lava os pés de quem? De quem? Mas lá no versículo 3 diz para nós assim:
Jesus, sabendo que o Pai... o 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Você acha mesmo que quando Jesus lavou os pés de Judas, ele já não sabia que seria ele a entregá-lo? Ah, mas Jesus deixou de lavar os pés de Judas. Jesus lavou os pés de Judas. E aí ele passa para o seguinte, se dá conta que é um Pedro. E o Pedro vira e fala assim: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E na versão original, quando Pedro responde assim lá no versículo 8, nunca me lavará os pés. A versão original diz que esse termo, ele tem significado duplo. É como se Pedro dissesse assim: nunca, nunca me lavarás os pés. Repetidas vezes, 2 vezes, nunca, nunca me lavarás os pés. E aí eu te digo, igreja, quantas vezes você tem dito nunca para esse Jesus que está aí lavando os pés? E Jesus responde assim para Pedro: se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Aí sabe o que vai e faz Pedro? Senhor, então se é para ter parte comigo, pode me dar um banho. Da cabeça aos pés, lava-me, purifica-me, limpa-me. Mas eu quero ser cheio de ti. Esse ministério da bacia e da toalha, ele precisa de iniciativa. É preciso que você, meu irmão, levante dessa cadeira. Eu sei que eu estou aqui para profetizar sobre o mês de junho, mas é o ano de 2024 inteiro e o resto de suas vidas. Levante da sua cadeira e toma a iniciativa, pega a toalha. Você vai ficar esperando o pastor pegar a toalha? O pastor não é igreja sozinho. Eu não sou igreja sozinha. A noiva do Cordeiro não é uma pessoa. É eu e todos vocês que estamos aqui. É o pastor Fábio, a pastora Élica e todos vocês que estão aqui. E todos aqueles que se acrescentarão a esse lugar. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a noiva. Então não espere o irmão que está do seu lado, o pastor da igreja, ou o bispo que está vindo, pegar a toalha. Levanta do seu lugar e pega a toalha. A iniciativa tem que sair de mim e de você, porque senão a igreja de Cristo não fará a diferença. Não marcará a diferença. 1 de João 3,17 diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, irmãos, como pode permanecer nele o amor de Deus? Me lembro de um dia, e eu tenho um arrependimento na alma, Senhor, perdão por não ter parado. Hoje a gente vive dias difíceis e às vezes o medo sobrepassa a voz de Deus nos nossos ouvidos. Lembro de um dia, estava no carro, não lembro aonde eu estava indo, mas estava não me lembro se eram minhas 2 filhas ou uma delas. E a gente passou, assim que a gente virou uma esquina, tinha um homem caído debaixo de um sol super quente. Eu penso que ele havia bebido. Diz a Emily que estavam as 2. E as meninas viram, mamãe, e eu passei e falei, provavelmente minhas filhas bebeu e deve ter caído aí, por aí está dormindo. E até hoje eu penso, por que eu não parei? Por que eu não despertei aquele homem? E pelo menos o fiz chegar até uma sombra. Entende agora porque eu te digo que às vezes nem eu entendo o ministério da bacia e da toalha, ou o ministério da cruz de Jesus? Porque são muitas as situações que nós estamos vendo com os nossos olhos, e o que é que nós temos feito? Quando há uma convocatória de evangelismo, de unanimidade, das igrejas em São Gotardo, quantas pessoas estão lá?
O que temos feito como igreja? E te digo, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E você vai me dizer assim, não, apóstolo, mas peraí, aqui está falando de bens materiais. Eu estou custando a chegar no final do mês com arroz para comer dentro de casa. Deixa eu te falar, aqui está falando de bens materiais, mas o maior que você tem entregado? Ou é porque não temos? Porque o maior, hoje eu senti falta da cruz. O maior é aquilo que está na cruz. O maior é o ministério da cruz. O maior é o amor entregue por ele naquela cruz. Se você não se compadece do seu irmão, é porque você não ama. E se você não ama, como diz tu que amas a Deus? O serviço cristão é um convite para nos levantar da nossa zona de conforto. Que o mês de junho, em especial, seja a marca diferente dessa igreja. Que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, seja a trajetória para alcançar a madurez. E que em junho eu ouça falar que a Reino impactou São Gotardo. Porque se lembrará da palavra que Cristo entregou para vocês hoje, dizendo que para alcançar nações, para que Cristo volte, é necessário entender o ministério da bacia e da toalha. O ministério da bacia e da toalha exige algo que custa e chama-se humildade. Nesse capítulo que a gente leu, do versículo 1 até o versículo 5, nós vamos ver falar sobre esse ato de humildade. E se você depois, lá na sua casa, pegar e ler desde o capítulo 13 de João, até o capítulo 17 de João, aí mesmo nesse livro onde você está comigo, você vai ver que são 4 capítulos inteiros. 13, 14, 15, 16, 17. 5 capítulos inteiros falando sobre o amor. 31 vezes o amor é mencionado nesses 5 capítulos. 31 vezes. Então não é por ensinamento que nós não temos amado, porque Jesus ensinou. Está centralizado o tema do amor nestes capítulos. Em João 13:1 é a introdução para os capítulos seguintes. É o momento em que Jesus diz: vou fazer algo aqui. Essa foi a resposta que ele deu para Pedro. Para todos, né, na verdade. Vou fazer algo aqui que hoje vocês não vão entender. Mas depois que eu morrer, ressuscitar e ascender aos céus, e a promessa do Espírito Santo descer, vocês entenderão. Porque até então eles não haviam servido como Jesus serviu. Mas depois que Jesus subisse, a responsabilidade estaria nas mãos de quem? Daqueles que Deus instituiu como igreja. Não só instituiu, como mostrou o que é ser a igreja. Não se esqueça que lá em João, aí no mesmo João, no versículo 2, tem uma observação muito marcante para as nossas vidas. Porque diz que, enquanto tudo isso acontecia, o diabo sussurrou nos ouvidos de Judas. E Judas já havia posto em seu coração que trairia Jesus, que o venderia por umas moedas. E não é que Judas não se arrependeu depois, porque ele se arrependeu. Essa é outra ministração. Ele se arrependeu, mas ele voltou para o lugar errado. Ele correu para os braços errados. Depois do seu arrependimento, ele devolve as moedas, mas ele deveria de ter corrido era para a cruz e não para Caifás. Muitos de nós permanecemos numa posição de dignidade, de braços cruzados, quando deveríamos estar ajoelhados em serviço, lavando alguns pés. Traz a sua memória aí. Eu disse que eu ia fazer isso, mas eu não queria trazer religiosidade. Mas o meu coração latejou de vontade de trazer uma bacia, uma toalha e água. E convidar você a lavar os pés do seu irmão aqui dentro da igreja, que você não tem muita afeição por ele, porque ele te feriu em algum momento. Ou aqui não tem? Deve ser, será? Só lá na nossa? Mas nós vamos fazer isso no final de alguma maneira.
João 13:3 nos mostra que Jesus fez todas essas coisas sabendo, presta atenção, para exercer, presta atenção aqui em mim, presta atenção aqui. Para exercer o ministério da bacia e da toalha, você precisa, além da iniciativa e da humildade, você precisa de identidade. Jesus fez o que ele fez, mas lá em João, no versículo 3 disse, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, foi que ele lavou os pés de Jesus, dos discípulos. E eu te pergunto, você sabe quem você é? Você sabe qual é a sua identidade? Porque deixa eu te dizer que no mundo de hoje a nossa identidade tem sido regida por aquilo que os outros nos dizem. Por aquilo que os dedos da sociedade nos apontam. E como igreja nos esquecemos que a nossa identidade ela é sobrenatural. Porque a minha e a sua identidade foram marcadas no momento em que Cristo Jesus te fez co-herdeiro com Ele do reino dos céus. E Ele ali naquele momento disse assim, assim como eu sou chamado de filho, você passa a ser filho junto comigo. E você pode se dirigir a Deus nos céus com um nome que não era proferido. Você pode olhar para os céus e dizer assim, Rabá. Você pode olhar para os céus e dizer assim, Pai. Então eu vou te perguntar de novo. Você sabe qual é a sua identidade? Você sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você vai? Eu vim de uma herança, e não é uma herança qualquer. Eu vim de uma herança de sangue, de pacto, de aliança. Eu sei aonde eu estou. E com essa palavra e tudo, é tudo. O Senhor tem latejado em meu coração sobre o amor tem muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Eu tenho aqui me acompanhando, a mais velha de caminhada comigo aqui, fora meu marido, lógico, né? É a Jennifer. E ela sabe disso. Ela é prova disso. De que eu choro por eu não conseguir e por não ver as pessoas conseguindo amar como Jesus amou. E a gente enche o nosso coração de orgulho para dizer assim, temos que ter realmente, mas entenda o que eu quero te dizer. A gente enche o nosso coração para dizer, eu sou filho de Deus. Nós acabamos de ver aqui, que se nós vemos o nosso irmão passando uma necessidade, não os ajudamos, como podemos dizer isso? O Filho de Deus desceu nessa terra para amar, para abraçar, para curar. E nós estamos aqui para ferir. E eu repito para você, não é lá fora, porque lá fora já está cheio de coisas, mas e aqui dentro? Quem temos sido aqui dentro? E se você não tem sido, é porque você não sabe quem você é. Porque se você sabe quem você é, você compreende que você é salvo. Mas não é uma salvação comprada, que você pagou por ela. É uma salvação de graça. Graça significa quando a gente recebe aquilo que nós não merecemos. Eu e você com certeza não merecíamos ser salvos. Mas sabe o que? Além de ter mostrado isso através da bacia e da toalha, Ele mostrou isso lá na cruz, sabe por quê? Da mesma maneira que Ele lavou os pés de Judas, escuta isso. Da mesma maneira que Ele lavou os pés de Judas, Ele permitiu que as suas mãos e os seus pés fossem apregoados. Ele permitiu entregar o seu último fôlego de vida por mim e por você. Qual é a nossa diferença com Judas?
nós nos temos achado como eles que estavam ali discutindo quem seria o maior. Não, eu? O que você está dizendo? Eu? Você que não sabe. Eu estou lá na igreja de domingo a domingo. Eu estou servindo no louvor. Eu estou limpando a igreja. Eu estou vendendo as pulseirinhas. Eu estou cuidando da mesa do som. Eu estou cuidando da mídia. Eu estou fotografando. Eu? Que isso? O céu é meu por garantia. Eu estou lá. Não, irmão. E às vezes que o irmão estendeu a sua mão para você e você fingiu que não viu. Eu não sei se todos os dias tem alguém na porta recepcionando, mas e às vezes que o irmão virou para você e falou assim, shalom. E você fez assim. E desejou shalom, mas para a pessoa que estava do lado. Só para não fazer de conta que você não falou foi nada. Quantas vezes? Quantas? Quantas vezes lá dentro da sua casa, marido, você não proferiu palavras que magoou o coração da sua esposa? Mulheres, quantas vezes você deixou de ser a mulher sábia que é declarada na palavra de Deus e não atendeu a necessidade do seu marido? Quantas vezes, filhos, vocês foram rebeldes com seus pais? Quantas vezes, irmão, você brigou com a sua irmã porque ela vestiu sua calça? Está me acompanhando aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, a minha irmã, Gabriela. Como eu gosto de dizer, eu não sei se é cedo para dizer isso, mas eu já profetizo em nome de Jesus que não é. Fruto de oração de 10 anos. Recém-chegada ao Evangelho. Recém-convertida ao Evangelho. Muitos carrapichos para serem arrancados. Mas minha companheira, só Deus sabe o quanto meu coração é grato pela vida dela. Mas quantas vezes nós já não brigamos porque uma estava usando a roupa da outra? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Como? Como dizer que nós entendemos o ministério da cruz de Cristo se nós não alcançamos a entender o ministério da bacia e da toalha? Como? Como nos considerar dignos dessa redenção, dessa purificação, desse sangue derramado, se nós não compreendemos o ministério da bacia e da toalha? Como? Filipenses 2, 7 e 8 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mateus 20, 28 diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Lucas 22, 27 diz assim: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Está se achando porque está num cargo importante da igreja? Deixa eu te dizer que isso não vale nada para Deus. Não vou dizer não vale nada porque seria forte, porque é claro que vale. A nossa fé, ela vem acompanhada das nossas obras. É claro que vale. O que não vale é você enaltecer o seu ego porque você está ocupando um cargo na igreja. E outra coisa, deixa eu te dizer, não vale também você se sentir menos porque você está ocupando só a cadeira da igreja. Como eu gosto de dizer lá na minha, o que seria de quem prepara a palavra, de quem prepara o louvor, de quem limpa a igreja, de quem cuida do som, se as cadeiras estivessem vazias? Todos temos um papel fundamental na obra do Senhor, porque nós somos um só. Nós somos um só. E o corpo sem um membro, o que é que acontece? Ele continua funcionando, mas com algumas limitações. E o membro que está fora dele, o que é que acontece? Morre. É necessário estar no corpo de Cristo. Que Deus encontre em nós nessa noite humildade. Humildade.
humildade. Humildade capaz de nos tornar seres que se dobram. Presta atenção nisso. Seres que se dobram para lavar os pés daqueles que estão gemendo ao nosso redor. Sem humildade, nós não temos condições de participar do ministério iniciado por Jesus. Se nós não mudarmos o chip do nosso coração e começar a fazer com que esse coraçãozinho que está aí dentro comece a bater, de forma que cada pulsação dele esteja dizendo assim: amor, 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 amor. E não é amor por aquele que te fez bem. Volto a repetir para você: Jesus lavou os pés de Judas. Jesus morreu na cruz. E você pode dizer assim: não, mas por mim ele morreu mesmo. Eu nasci no berço evangélico, nunca me desviei da igreja, está tudo ok, está tudo muito bom aqui comigo. Não, irmãos. Nossa vida não é e jamais será perfeita. Esse processo de santificação é até o dia que nosso corpo for glorificado. Ele não acaba. Acaba no dia que nosso corpo for glorificado. Mas até lá é todos os dias. E você vai dizer assim: ai, apóstolo, mas eu não consigo. Eu não dou conta. Consegue sim. Consegue sim. Volto a repetir para você: o primeiro que você tem que entender e saber é qual é a sua identidade. E aí vem cá, ó, o Ministério da Bacia e da Toalha, ele precisa, além da iniciativa e da humildade, ele precisa do processo de santidade. Quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz assim: Senhor, tu me lava os pés a mim, espantado, né, com aquilo. E aí, lá no versículo 7, Jesus responde: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E aí, como eu disse para vocês, no original, Pedro grita: nunca, nunca, nunca me lavarás os pés a mim. E o Senhor vira para ele e fala assim: se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Então Pedro literalmente diz assim: então me dá um banho. Pode me dar um banho, Senhor, porque eu quero ter comunhão contigo em tudo. Lá em Atos 22:16, Ananias diz assim para Saulo. Sabe aquele momento lá da conversão de Saulo que todos nós conhecemos? Onde Saulo deixa de ser Saulo, deixa de ser conhecido como Saulo e passa a ser conhecido mais como Paulo. Sabe esse momento ali? Ananias diz assim para ele: e agora, por que te detens? Eu te pergunto, igreja, por que te detens? Levanta-te. Levanta-te, igreja. Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Coloca sobre os seus pés aí e diz assim: Senhor, levanta mesmo, é de verdade. Diz assim: ei, Senhor, me dá um banho. Deixa eu te dar uma notícia, ele já te deu. Porque você foi lavado e remido pelo sangue poderoso de Jesus. Esse ato já te fez ter participação com Ele. Esse momento já te fez ser dele, pertencer a Ele. A única coisa que está nos faltando é caminhar como Ele, amar como Ele, falar como Ele. Obediência. São 4 pontos os que eu trouxe para vocês hoje: iniciativa, humildade, santificação e obediência. Estou terminando. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Terminando mesmo, viu, gente? Se não, você pode sentar. Obediência. Jesus queria ensinar algo a mais aqui para nós. Não bastaria que eles tivessem somente iniciativa, humildade e santidade. Sem obediência, essas outras 3 coisas não valem. Não tem significado se não fossem capazes de dar continuidade ao seu ministério. E eles deram continuidade ao ministério de Jesus. Porque eu me lembro bem de uma passagem em que havia um homem e ele pedindo esmolas, e Pedro disse assim para ele: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Eles entenderam. Por que nós não entendemos? Por que nós não temos entendido?
É o Senhor dizendo assim. É o Senhor dizendo assim para você. Mais uma vez. Levanta-te e anda. Grandes coisas há sobre a sua vida. Talvez o que tem aqui para ser oferecido a você não é ouro e nem prata. E não creio que esse é o desejo do seu coração. Mas o que o Senhor tem, Ele te dá. Levanta-te e anda. Em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Jesus nos manda amar porque Ele nos amou primeiro. Eis a obediência. Vou repetir isso. Jesus nos manda amar porque Ele nos amou. Jesus nos manda perdoar porque Ele nos perdoou. Jesus nos manda lavar os pés das pessoas porque Ele lavou os pés dos seus discípulos. Foi o que Ele fez primeiro. E lavou os nossos pecados na cruz do Calvário com seu sangue. Esse é Jesus. Não há nenhuma chance de alguém ser um discípulo de Jesus se não é capaz de obedecer às suas ordens. Então ame, perdoe, lave os pés daqueles que estão ansiando sentir essa água e essa toalha em seus pés. Faça isso. Faça isso. A palavra de Jesus para nós, os discípulos deste século, porque nós estávamos falando daqueles lá de trás, hoje é eu e você. Hoje somos Pedros, Tiagos, Andrés, Mateus, somos nós. Somos nós. Somos nós quem devemos de dar continuidade ao ministério que Ele instituiu lá atrás. Sabe aquela igreja primitiva? Primitiva ela não precisa de ser, ela pode se modernizar, mas ela não pode perder a essência do ministério da bacia e da toalha. Ela não pode perder. João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me revelarei a Ele. Mas, enquanto não tomarmos o ministério da bacia e da toalha, nunca entenderemos o ministério da cruz de Cristo. Eu gostaria de finalizar com a leitura de um poema, que no final tem uma pergunta. E essa é a pergunta que eu deixo para você refletir nessa noite. Esse poema foi escrito por Ruth Harms Calkin. E ele se chama Imagino. E diz assim: Tu sabes como te sirvo, Senhor, com que grande e emotivo fervor a clara luz. Tu sabes como falo a ti avidamente, em reuniões e sempre. Tu sabes como fervo por dentro ao promover um grupo de comunhão. Tu conheces meu entusiasmo autêntico no estudo bíblico. Mas como reagiria eu? Imagino, se tu apontasses para uma bacia d'água e me pedisses que lavasse os pés calosos de uma velha, arcada e enrugada, dia após dia, mês após mês, num quarto onde ninguém me visse e ninguém soubesse. Exercer o ministério da bacia e da toalha. Não havia uma multidão junto com Jesus e os discípulos. Estavam eles, somente eles. Exercer o ministério da bacia e da toalha é muitas vezes fazer sem ser aplaudido por alguém. É fazer sem ser reconhecido por alguém. O que faríamos se para nós fôssemos apontados
uma bacia e Jesus dissesse: lava os pés desse homem, lava os pés dessa mulher, mas não conte para ninguém. Deixa eu te dizer, igreja, que aquele que precisa saber, aquele que precisa ver, ele está vendo, ele está ouvindo. Não espere por aplausos, não espere por recompensas, porque a maior recompensa você já teve. A maior recompensa já é sua. Agora, toca a mim e a você levantar do nosso comodismo, cingir a nossa cintura com a toalha, pegar uma bacia, encher ela de água e sair às nações e alcançar os continentes. Comece dentro da Reino. Passe para São Gotardo. Alcance a região. E eu tenho certeza que aquilo que foi profetizado aqui se cumprirá. Ouviremos a Reino do pastor Fábio e da pastora Érica nas nações. Amém? Levante a sua mão aí onde você está. Senhor, não é para você repetir comigo, eu vou orar por você agora. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento, ó Pai, eu quero sim, Senhor, e por que não? Já que esse, ó Deus, foi o objetivo dado e os teus servos estão cumprindo por sinal de obediência, Deus, profetizando sobre os 12 meses do ano. Senhor, vou fazer isso, Senhor, para o mês de junho. Mas eu creio, ó Deus, que a sua igreja entende que é para todo o ano de 2024 e pelo resto de suas vidas, até o dia em que o Senhor nos chamar. Deus, profetizo sobre a Reino, no nome poderoso, santo, imaculado de Jesus, que o ministério da bacia e da toalha começa agora nesse lugar. Profetizo, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas, que o que prevalecerá em seus corações é o amor. 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 É o amor, Senhor. Um amor, ó Deus, que gera renúncia. Um amor, Senhor, que gera, Senhor, perdão. Um amor que gera libertação. Um amor, Senhor, que gera discípulos, ó Deus. Um amor que gera um Jesus refletido sobre cada vida aqui presente, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora, diante do que você ouviu, eu tenho certeza que aqui não tem nenhum curioso. Então saia do seu lugar, vai lá naquela pessoa que o nome dela ferveu no seu coração e o tempo todo. Dá um abraço nela e diz assim para ela: eu e você, juntos, juntas, podemos ser o ministério da bacia e da toalha. Não vou trazer uma bacia, não vou pedir uma jarra de água, mas o seu abraço vai simbolizar isso aqui nesse lugar. E tem gente aqui que precisa fazer isso, não esconda. Lembre-se, o ministério da bacia e da toalha também é obediência. Saia do seu lugar. Se quiser apagar as luzes aí, deixar só aqui no palco, fica mais escondidinho, mas saia do seu lugar. Dá aquele abraço e diga para ele: eu e você juntos podemos ser o ministério da bacia e da toalha da cidade de São Gotardo, nas nações que são derramadas sobre as nossas vidas, sobre todo esse povo que necessita ouvir e ver o amor de Jesus em qualquer lugar, acima de todas as coisas, é o que deve de prevalecer. Amém? Amém, igreja? Se você se sentiu acanhado de fazer isso no meio de todos, eu te convido
que seja depois pelo seu telefone, uma ligação. Vai na casa, leva aquele cafezinho e diga para ele assim: eu vim ser ministério da bacia e da toalha na sua vida hoje. Mas não deixe para amanhã, porque como acho que foi o Cleverson que disse aqui, talvez a nossa senha está lá, preparada. Talvez Jesus tenha te chamado particular antes da grande vinda. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém?